Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 5 de julho, somos convidados a nos reunir enquanto igreja para celebrar o Dia do Senhor, domingo da 14ª semana do tempo comum. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, não faz muito tempo que nos deparávamos com esse Evangelho. A Igreja, como mãe, nos convida a refleti-lo novamente, a gastar um pouquinho do tempo, ou melhor, ganhar um pouquinho de tempo refletindo esta palavra, que é o próprio Cristo em nossa vida. Nós terminamos o contexto, então, do Sermão da Montanha, do envio dos discípulos, e agora nós nos deparamos de um modo específico diante da atitude dos povos, daqueles que estão próximos de Jesus, para com a palavra e a acolhida do reino de Deus. Então, Jesus começa a viver então este caminho do anúncio da palavra, do anúncio do reino de Deus. Este reino que está próximo a cada um de nós. Jesus começa, amados irmãos e irmãs, por esse ato de louvor. Ele agradece a Deus. Sendo Deus mesmo, ele agradece o Pai que ele tanto ama, que o gera com amor eterno. E nesta dinâmica de amor divino, o Pai que ama o Filho que ama o Pai, o Espírito Santo atua então na história também. É este Deus Trindade, o amor, o amado e o amante, então o amor, o amante e o amado. Essa trindade é o mistério de Deus em nossa vida. Jesus então louva a Deus e nos convida a cada um de nós a tomar esta mesma atitude, a ter um coração que é capaz de louvar, a agradecer a Deus, ser grato por tudo aquilo que Ele nos concede. E olha que fórmula mais bela, que também pode ser assumido por cada um de nós. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Ele é o Senhor do céu e da terra, pois Ele criou tudo que existe. E então Jesus traz um aspecto que Mateus coloca muito, o do esconder-se e encontrar-se. É como se fosse uma brincadeira de criança, o pique-esconde, aonde vivemos aquele contexto, se esconde, procura, se acha, enfim. Deus vive esta dinâmica para conosco. O amor de Deus é tão imenso que Ele vive esta atitude de um pai que brinca com seus filhos, no maior e melhor sentido da questão.
Jesus diz: eu te louvo porque escondeste estas coisas. Que coisas são essas? O reino, a graça, o perdão, o amor. Escondestes tudo isso aos sábios e entendidos. Por quê? Porque muitas vezes se preenche ou nos preenchemos de coisas que não nos ajudam e tiramos de lado Deus. Não temos lugar para acolhê-lo em nosso coração. Os sábios e entendidos buscam conhecer a tudo, mas muitas vezes deixa de lado o maior e melhor conhecimento. Conhecimento de si mesmo, conhecimento de Deus, para que possa encontrar a verdadeira felicidade e o significado de suas vidas. Tomando um pouco como referência a primeira leitura deste fim de semana, deste domingo, dia do Senhor, amados irmãos e irmãs, melhor dizendo fim não, início de semana, a primeira leitura nos traz, sobretudo, a profecia de Zacarias, que diz da seguinte maneira: o Senhor falando: exulta a cidade de Sião, rejubila Jerusalém, eis que vem o teu rei ao teu encontro, ele é justo, salva, é humilde e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Eliminará todos os carros de Efraim, carros de guerra, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco dos guerreiros, anunciará paz às nações. Este Deus que vem trazer a paz. O que nós percebemos? Quanto mais poder se tem, mais meios para a guerra nós presenciamos, aonde quer se ter e deter todo o poder. Então, quando Jesus vem trazer este louvor, escondeste aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos, de certa forma ele remonta essa tradição. Ele traz essa tradição deste Deus que é capaz de vir aos corações e trazer a paz. Mas só é possível se nós abrirmos o coração a esta graça, darmos espaço e lugar a este Deus vivo e verdadeiro em nossa vida e em nossa história. E ele continua dizendo: sim, Pai, porque tudo isso é do teu agrado. É do agrado de Deus que os nossos corações sejam capazes de acolher o Deus da vida, sejam capazes de ser morada e lugar onde habita o próprio Deus, aquele que criou o mundo inteiro, que nos fez. O desejo dele é habitar em nosso coração. E então Jesus nos traz a graça de compreendermos que tudo foi feito pelo Pai do céu e que ninguém conhece o Pai senão o Filho e que ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele que o Pai quiser revelar, que o Filho quiser revelar. Então, nós só podemos conhecer a Deus quando nos aproximamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando um dos discípulos, Felipe, pergunta a Jesus, ou diz a ele: Mestre, mostra-nos o Pai e isto nos basta. E então Jesus, olhando com amor para ele, diz: Felipe, há quanto tempo estás comigo e ainda me diz: mostra-me o Pai? Quem me vê, viu o Pai. Nosso Senhor Jesus Cristo é o rosto divino de Deus, o rosto humano, melhor dizendo, de Deus na terra, e o rosto divino do homem a Deus. É Ele que faz este intercâmbio entre nós, pecadores limitados, pequeninos, e um Deus tão grande, um Deus que é a fonte de toda a graça e da verdadeira sabedoria. E então Jesus se volta ainda a nós, a cada um de nós, no tempo presente, diante das dificuldades que estamos vivenciando, diante das incertezas e inquietudes do nosso coração, e nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso de vossos fardos.
Eu não sei o que tu carrega, amado irmão, irmã, qual o fardo que tu leva hoje na sua vida. Mas isto é palavra de Deus para ti e para mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos. E diz ele, eu vos darei descanso. Somente em Deus encontramos repouso. Somente em Deus encontramos o verdadeiro descanso, aonde o nosso coração encontra a paz e a quietude. Ah, Padre, mas estou passando por dificuldades de fé, não estou conseguindo ter o mesmo ardor, o mesmo amor. Não desanime, continue caminhando, continue insistindo, procure conhecê-lo, pois só se ama aquele que se conhece. Para amar é necessário isto, conhecer verdadeiramente. E no nosso caso, quando procuramos conhecer a Deus, nós vamos compreendendo algo. Nós conhecemos alguém que não há imperfeições, alguém que é sumamente bom. Portanto, o Senhor então nos convida a estar diante dele para encontrar repouso e descanso. Oh, como isso seria ótimo! Mas depois ele nos diz, talvez aquilo que seja, a um primeiro momento, algo mais difícil. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem ainda não teve a oportunidade de ver a homilia do Padre Mário na Canção Nova, no PHN, se eu não me engano, que ele fala sobre esta realidade do jugo, que ele monta a cavalo, é hilário, procure depois. Ele explica detalhadamente sobre esta questão, o que é o jugo, o que é o fardo. Ninguém está de ombro vazio. Nós precisamos ter um jugo, uma canga, como ele diz, para que possamos seguir o caminho. Mas muitas vezes vamos dizendo, é muito difícil. Ah, mas por que esse mandamento? Por que essa renúncia? Por que isso? Por que aquilo? Olha, como diz o Padre Mário, ninguém está de ombro vazio. Se você tira a canga de Deus, o jugo dele dos ombros, o próprio Satanás monta. E aí é mais difícil. Portanto, confie em Deus. O que nessa vida se conquista facilmente? Tudo requer um certo esforço. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça e que, vivendo este convite de Deus a repousar nele e ser capaz de acolher o jugo, a sua lei, os mandamentos, possamos encontrar a verdadeira felicidade e o verdadeiro sentido de nossa vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.